brilho da ampulheta no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. Tudo muda. Vibra uma luz imensa, criando clarezas, palcos de ser, sentir, de máscaras, mas na verdade do coração, de coração, um bater forte no peito, dando vidas aos raios, energia, exceção do despadrão, vencido no grito em uma pedra, mulher tirada que atira do gueto. Lígia Pietro. Este é o podcast Poesia para Sentir, com a multitalentosa Lígia Pietro, que vai falar um pouco dela, da história dela, da poesia na vida dela. Lígia. Uau! Bom, a poesia acho que começou muito cedo na minha vida, porque tem uma história que eu gosto de contar, que é uma história que minha mãe me contou, que quando ela era criança, ela falava poesia, escrevia poesia, e eles eram de uma família bem humilde no interior do Paraná, e a irmã dela, mais velha, cantava na rádio da cidade em troca de cesta básica. E aí ela cantava, aí quando ela ia falar uma poesia, era um botequim que tinha perto também da casa deles, do sítio, e aí eles combinaram um acordo lá nesse botequim, que quando a minha mãe falava uma poesia, ela ganhava um pacote de açúcar. Então, quando ela chegava na casa dos meus avós, né, e na casa que ela morava criança, com um pacote de açúcar, minha avó fazia o puxa-puxa, que era um doce de água e açúcar. E aí a poesia virou esse lugar que era um luxo, ao mesmo tempo um conforto, acolhedor, na vida da minha mãe. E aí, desde pequenininha, a minha mãe traz a poesia em todos os cantos da casa, assim. Eu me lembro de pegar a agenda telefônica e ter poesia escrito na agenda do telefone, poesia, ela fazia poesia das coisas que estavam na geladeira, enfim, de tudo ela fazia poesia. Mas eu não entendia que ela era poeta. Eu entendia que ela fazia poesia. Né? Assim, que tinha poesia espalhada por tudo, mas eu não entendia que isso era uma... parte da identidade. Uma escolha de vida, um outro caminho, sabe? Aos poucos eu fui entendendo isso. E aí, quando eu percebi, na verdade, eu não tinha mais dissociação, assim, já era intrínseco a poesia, né? Esse lugar de sentir uma saudade constante, né? E transformar em palavra, né? Acho que é um pouco isso, assim. Nunca me liberei disso. E nem deve, né? É impossível. Esse sentir de lugar, dessa saudade constante, já é a própria identidade do poeta em si, né? E você vai mais além que isso, né? Como atriz, você transforma isso, você personifica isso. Sim, o passo da poesia para o teatro, ele... Na verdade, eu estava tentando entender essa mistura de tudo, né? Para mim, tudo conta história, tudo é poesia, tudo é música, tudo é dança, movimento. Para mim, isso tudo está muito interligado. A palavra, o movimento, o caminhar do poeta. Então, para mim, é difícil eu separar essas posições. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer teatro, existia ainda um pedido da minha mãe, ou das pessoas em torno, mas você não vai fazer poesia? Mas eu estou fazendo poesia, né? Isso é poesia. E até isso se ramificar de uma forma mais estruturada, acho que demorou um pouco. Começo o teatro com 13 anos, já tenho 20 anos, né, fazendo teatro. E hoje, inclusive, assim, eu dou aula, acabei de vir numa aula de poesia, que eu dou aula de poesia todo sexta e sábado, alguns grupos particulares, enfim,
de aula de poesia, para tentar resgatar onde está a poesia em todos os lugares. Para a gente conseguir conectar imagem e palavra de uma forma livre, e de sensação em palavra de uma forma livre. Então, na verdade, o teatro vem nesse mesmo lugar, né? Ele só é uma forma diferente que a gente vai ocupar isso tudo de outros caminhos. É claro que existe um passo a ser dado entre a palavra escrita e a palavra vivida, né? Um livro fechado é um livro fechado. Ele não existe, né? Se ele não for aberto. Exato. E aí o teatro vem e abre o livro, né? Abre o livro, o poeta, o ator, a pessoa que fala, vai fazer essa palavra existir. Vai até da concepção da palavra do livro, né? Que é livre, né? E ele fechado não é nem ele mesmo. Não é nem ele mesmo. Isso é bem bonito. E pensar que é isso, é essa palavra que, o lugar do teatro é o lugar dessa palavra que pode ir também distante, sabe? Tanto quanto o livro, mas de uma outra forma. Então, na verdade, a gente caminha no mesmo lugar de conexão entre o outro e o lugar da criação, né? E tanto na palavra quanto no teatro. Mas o teatro ele vai acontecer numa efemeridade que, se aquela palavra não for captada naquele instante ela já se perde. Já não tem Você sentido não tem mais, a né? possibilidade de abrir ela de novo, né? Ela já foi, né? Ela já foi. Não para, né? Que nem o tempo, é contínuo. Sim. Eu acho que talvez seja a possibilidade de presentificar essa saudade Em um presente. em ato. Em um ato presente. E como você faz isso em paralelo com adultos, com adolescentes e com crianças? São 3 linguagens totalmente diferentes. Para quem é mais difícil explicar poesia? Para o adulto. Com certeza. O adulto é cheio de verdades. Você tem que desconstruir, cheio de né? verdades construídas. É impossível. Impossível desconstruir. Há muitos que... Eu chego nos adultos mais fácil no lugar de, olha, isso se resolve na análise e não na poesia. Porque existe uma liberdade na criança e ainda no adolescente que gosta de correr risco, para se abrir ao abismo, né, da poesia. E o adulto não, ele acha que ele já sabe de tudo e que talvez ele não precise disso, porque ele viveu tanto tempo sem. Só que ele não sabe, que ele nunca viveu sem, que a poesia está em tudo. Ele não consegue perceber isso. É difícil explicar isso, né? Na verdade, é um caminho... Às vezes acontece num instante e às vezes acontece no decorrer de anos, né? Eu recebo ainda, é muito engraçado, eu tenho alguns alunos que fizeram aula comigo há muito tempo atrás que ainda mandam, sabe aquilo que você me disse há 3 anos atrás? Eu entendi hoje. Foi digerindo, digestão às vezes demora, né? É isso. E existe uma necessidade constante de pensar o existir. Sem querer, né? Não é uma questão de escolha. Talvez seja por isso que o Jabuti seja um prêmio maior dentro da literatura, né? Sim. Porque é devagarzinho mesmo. É devagar e tem essa sabedoria adquirida com o tempo, né? Sim. Eu acho que o artista, inclusive, é a única profissão que quanto mais velho, melhor. Né? Se bem vivido, né? Porque a gente tem a obrigação de deixar o mundo atropelar a gente, tentar construir isso de uma forma consciente e palpável. Mas é incrível fazer isso com criança, com adolescente e com adulto, né? O viver criança é um lugar de arte, né? Se a gente conseguisse entender esse pulsar a partir do que é novo, a partir do desconhecido, não tem um método diferente. Meu método é o mesmo, com as crianças, com o adolescente e com o adulto. O que acontece são as amarras mesmo, que são amarras diferentes. Em que a criança rapidinho vai falar, nossa, eu quero isso agora, e eu vou pra lá e já viaja num lugar subjetivo, mas ao mesmo tempo concreto. Eu acho que o mais difícil talvez seja a gente... o conceito de que poesia é uma conversa barata de botequim. Sabe? Onde a gente fala um monte de coisa e não fala nada. Mas não, a gente tem que falar um monte de coisa, tem que falar tudo ali. E eu acho que isso está tanto em crianças como adolescentes quanto adultos, está em todo mundo que é sujeito que deseja no mundo, e aos que desejam e aos que são assujeitados pelo mundo. E esses que são assujeitados, primeiro a gente precisa transformar eles em pessoas que falam por si. E você está falando que é a mesma forma, então o que difere mais uma vez aí é o tempo, né? É o tempo. É o tempo de cada um. Não é o tempo cronológico do mundo,
ou o meu. Uhum. Né? É um tempo individual e intransferível. É bem particular. É bem particular. É o infinito particular. Né? É o infinito particular. E você que vai se dizer, né? Eu me lembro de uma aula também de poesia, dando aula para uma galera daqui, e aí uma poeta daqui, que é poeta e é uma das boas, mas não vou dizer o nome dela. Aí ela me disse assim... Diga o nome, por favor. Diga. Porque são meus alunos, coisas que acontecem dentro de Sim, sala. tá bom. E aí ela falou assim, eu não sou poeta. Eu falei, como assim você não é poeta? Olha o tanto de poesia que tu escreve, que coisa mais incrível que é que você... Você lembrou da sua mãe? Eu não sou poeta. Como assim, né? Não é poeta? E aí ela, não, eu escrevo, eu estou a favor das palavras. Não, você não tá, a poesia não precisa de você. Você que precisa da poesia, assume. Né? Assume a sua responsabilidade em ser poeta. Porque isso é transformador. Então esse lugar de autonomear-se, sabe? De se dizer, eu sou poeta, é um caminho que só o sujeito, independente da idade dele, mas dependendo desse caminho de construção artística, que ele vai poder se dizer. E não sou eu que vou dizer, você é poeta, ou você não é poeta. Né? Ele que vai dizer, eu sou poeta. E aí, a partir dali, ele está realmente lascado. Né? É uma represa que arrebenta e vai carregar. É uma represa que ele arrebenta. Daí você acaba sendo carregado pela poesia. Né? Sim. Não é uma escolha, né? Eu ouço às vezes pessoas dizendo, o teatro me escolheu, a poesia me escolheu, e eu digo, não, a gente não é tão importante assim. A gente não tem opção. Não, a gente não tem opção, a gente é atropelado pelo mundo, né? O mundo atravessa a gente, talvez mais do que outras pessoas. Que é bom e é ruim também. E o que eu estava falando com o Baroni, talvez a gente nunca tenha sido tão entendido como nesse momento agora. Nossa, é tão necessário. Né? Eu acho que mais do que entendido, porque talvez as pessoas nos utilizam sem perceber. Sim, elas se identificam com e é um degrau para elas, né? Sim. A gente... É curioso isso, porque a nossa obrigação é continuar essa produção que fica, que vai, né? Que faz isso não ser tão sufocante, profundo, não ser tão mortal. Porque sufoca se a gente não passar adiante. Sim. Que fica ali. A gente mata e a gente mata o outro também que não recebe, né, poesia. E chega de morte, né, gente? Chega. A gente precisa da vida. Esse ponto de existência, na verdade, Rafa, que faz tudo acontecer, né? Porque quando eu vejo... Aconteceu uma coisa comigo logo no começo da quarentena, que eu estava num dia pensando, nossa, quantas mortes, e eu sufocada, e morando sozinha, e com o meu cachorro, e eu como que vive, né? Sem encontrar os amigos, sem ir trabalhar, ensaiar num teatro com todo mundo. Sem convivência, sem calor. Sem isso. E aí eu coloquei uma música para tocar, dancei com o meu cachorro na sala, peguei uns livros, li umas poesias em voz alta na sala, e aí depois eu comecei a assistir um seriado no Netflix, e fiquei assim, cara, eu já não estou mais sozinha. Porque automaticamente, quando eu leio um poema, eu me conecto àquele outro lugar de solidão. E aí não é que somos muitos, mas somos muitos uns. É uma unicidade variada. Sim, é isso. A gente é uma diversidade, né? E aí a gente sabe que a gente precisa continuar. E aí a gente diz não à morte. Então, mesmo que as pessoas... a gente pode pensar nesse não saber, e é esse não saber que vai transformar aquela pessoa, inclusive. Porque às vezes eu já tenho um preconceito em cima daquilo e eu não gosto de poesia. Mas poesia é tão amplo, poesia é tudo. Você é poesia. Então como que você não gosta de poesia? Por quê, né? De onde você tirou isso, que você não gosta? Recusa, né? Eu acredito que já começa ali naquele obrigação de ler, né? Na escola. Sim, E o curioso dessa obrigação é que a gente também custa entender o quanto ela pode ser prazerosa, né? Eu sempre gostei de Machado de Assis, eu lia na escola, mas eu já tinha lido. Quando eu cheguei na escola, eu já tinha lido ele. Então, para mim, era um absurdo ser tortura para os outros colegas meus. Sim. Mas como assim? É tão bom, gente. Não entendi, né? Não estou entendendo. Isso é o que me liberta. Mas é isso, eu acho que todo mundo é libertado e ganha asa pela poesia, pela literatura, pela arte.
Mas a diferença é que uns sabem disso e outros não. E o simbolismo disso é muito grande, né? Você está com a bandeira dos Estados Unidos feita no escudo de um herói e está em preto, está em luto. Então é muito simbolismo numa coisa só, se a gente conseguir ler isso. Sim, e tudo significa um monte de coisa, né? É claro que às vezes eu tinha uma professora de psicanálise que dizia, gente, uma vaca é só uma vaca às vezes. E aí, às vezes assim, mas pra quê que a gente vai ver as coisas só como reduzir, elas são? Né? Assim, só com o que chega, porque se tudo é um resultado de uma historicidade, né? Tudo é um resultado de uma escolha, de escolhas certas e escolhas erradas, né? E de imposições. Né? Então eu acho que tudo carrega mesmo uma historicidade que o representa. E isso que vai contar a história de hoje, né? Também. Me perguntaram, inclusive, por que eu achava tão importante o procedimento autoral. Porque eu defendo muito, né, que as pessoas escrevam e, enfim, não só suas poesias, mas suas dramaturgias, seus textos, seus contos, crônicas. E aí eu respondi, porque alguém precisa contar a história de hoje. A gente não pode viver só dos clássicos. Né? Os clássicos contaram suas histórias, mas quem vai escrever os clássicos de 2021? Somos nós, né? Somos nós, né? Então, assim, se a gente não pega essa responsa, né? Se não põe no papel, não põe no digital, esse sentir nosso, ele sufoca. E não tá na palpável, né? Tipo assim, esse lugar é palpável. As pessoas falam, mas a poesia, teatro, arte é tudo muito subjetivo. Não é. É matemática. Pelo contrário, pelo contrário. Pelo contrário, aqui é a palavra. É uma tradução, inclusive, do que está acontecendo. Sim. É uma tradução. Hoje na aula mesmo, minha aluna falou que hoje ela tinha acordado, que ela se sentia que ela estava presa dentro de uma armadura medieval e sem poder se movimentar, que ela não aguentava mais a pandemia e aí hoje ela acordou se sentindo presa dentro de uma armadura medieval. Eu falei, cara, que imagem ótima. Que símbolo. Eu falei, muitas pessoas devem estar sentindo isso, mas não sabem dizer isso. Escreva isso, né? Tipo, falar, eu acordei hoje dentro de uma armadura medieval. Não. Porque não é como a gente vê nos filmes, né? Uma armadura medieval precisava de várias pessoas para vesti-la. E a pessoa não conseguia ter movimentos amplos, ela ficava ali. E era quente. Quente, pesado. E eram outras malhas que tinham embaixo, não tinha articulação que nem a gente vê nos filmes. Sim, aquilo como lá. se fosse super fácil, né? Se locomover, não. Tinha que ser uma super pessoa, super forte para conseguir andar com aquilo. Por isso eram poucos cavaleiros, né? E é muito doido a gente conseguir entender que a pessoa já acorda e já consegue traduzir em imagem e em palavra aquilo que ela está sentindo. E é isso que... Por isso que a poesia é para sentir, não é para ir num lugar que você não entenda. É pelo contrário, né? É porque não há necessidade dessa explicação, né? A palavra é por si. Ela não precisa de mais nada, né? Além disso. Isso é um pouco difícil também entender, não só para quem vê, ouve, lê poesia, mas para quem faz a poesia também, né? Para deixar com que ela seja só ela, né? Só, como se fosse pouco, mas deixe só ela, porque se a gente começa a enfeitar com achismos tolos, ela não vai adiante. Ela deixa de ter sentido, né? Ela deixa de fazer sentido. Daí você fica, não, mas você está tentando vender o que com isso? Isso. Cadê a verdade dessa... Porque aí parece que existe uma outra intenção. E não só o de ser ela mesma. E só ela é o suficiente. Isso, inclusive, no teatro é um caminho longo a ser vivido. Porque é difícil o ator entender que a palavra dá conta. Que o movimento dá conta. Que é o suficiente. Que o silêncio também é palavra. E isso é um processo de construção, de ouvir, ver, sentir. Mais uma vez o tempo, né? É o tempo. E ele só vai adiante, né? Não adianta. Não tem como você retornar. Você tem que aprender com aquilo, né? Se você não aprende, ele não retorna, mas ele continua, porque ele não terminou, não teve um fim aquele ciclo, né? Ele continua descobrindo. E aí? Vamos pra frente, não vamos? Vai continuar aqui? E o teatro consegue expressar isso fisicamente, né? E às vezes nesse silêncio. Sim. Na expressividade do movimento.
ou do não movimento Você também. sabe que até na poesia, quando eu penso na divisão dos versos, né? Tipo, os versos existem porque é uma poesia, não é uma prosa. Então eu preciso seguir a pontuação de um verso, né? Eu preciso seguir o português, o ponto, a vírgula, os dois pontos, a exclamação de uma escrita. E isso vai me trazer os silêncios que eu preciso para compor aquela poesia. E isso que ele está falando, às vezes, não está expresso ali. Eu falo por mim, né? Os meus textos não têm pontuação. Sim. Né? E você coloca conforme o que você está sentindo. Mas ele tem verso. Tem verso. E o verso já é uma pontuação. A sonoridade dele e o peso dele por si só, já uma palavra já basta. Já basta. E mesmo que esse verso seja um vazio, seja um espaço, seja um ponto, né? Enfim, há tantas formas de se dizer. A gente demorou muito para começar a trabalhar essa diagramação do branco, do amarelo, do descanso da vista de uma palavra para outra, né? Isso inclusive é muito legal de se pensar, né? Nessa estrutura de... A gente tem uma ansiedade de preencher tudo. E né, me vem quando a mãe fala, né, uma criança chorando e a mãe fala, por que você está chorando? Você tem tudo, né? Não tenho tudo, não é disso que se trata. A poesia, o escrito, a arte, é justamente do lugar oposto. Eu me lembrei agora, falando desse exemplo de criança, que eu estava dando aula para uma criança de 4 anos de teatro, online, particular. E aí eu perguntei para ela assim, você sabe o que é saudade? Ela falou, sei. É quando eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu quero fazer é ver a mamãe. Que coisa linda. Aí eu falei, ok, é isso que é saudade. E aí no encontro seguinte, ela veio contando que ela tinha tido um sonho. E aí ela falou que enquanto ela dorme, nesse momento de espera, que ela tinha sonhado, nananana. Eu falei, então no seu momento de viver a saudade é o momento que te faz sonhar. Né? Isso é muito bonito, né? E aí é muito incrível ver uma criança de 4 anos que fala, eu sei o que é saudade. Né? É esse tempo que eu fico ali sem a minha mãe, né? Com essa saudade que eu tenho dela, né? O que você viu pra mim, né? Também, né? Com a morte da minha mãe, eu pau, né? A criança já veio com tapa na cara. Na minha cara. Mas aí também vai a expressão do choro, né? Sim. Porque a criança ela não sabe expressar o que ela tem, então ela chora. E cabe a você descobrir qual que é o problema, o que ela precisa. Você sabe que eu acho que a gente tem um pensamento, né, de que o outro não se comunica. Mas eu acho que é a gente que se... priva de entender a comunicação do outro. De estar na comunicação do outro. Porque a gente tem um padrão estabelecido. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir, não o que o outro está dizendo, não é? E aí a gente já fica assim, essa criança está com fome. Não, dá o peito para ela. Põe uma chupeta nela, põe ela para dormir. Às vezes dá contar uma história. Ela tá molhada. Às vezes é outra coisa. Mas a gente impõe o saber sobre o outro. A gente já vem com pré-julgamento, com um padrãozinho. Não, é isso que está acontecendo. Como assim? Não tem, né? Tipo, como? Da onde você tirou isso? Do seu próprio umbigo, da sua vaidade, do seu lugar de não deixar que o outro exista. Né? Eu acho que o problema tanto da poesia como da sociedade em geral é medir o outro por si, né? O outro tem que mostrar a medida dele, não você falar, olha, sua medida é essa. Exato, você tem que caber nesse lugar. Isso eu acho que ainda são anos e anos e vidas de evolução. Mais alguns milhares de anos aí, quem sabe. Infelizmente, a gente vai continuar matando os que a gente julga diferente. E o retrocesso vem vindo, né? A gente avança e começa a retroagir novamente. Nossa. Aí vai de novo. O importante é a gente não cansar, né? É uma constante luta. Diária. Inclusive, você que tem o grupo Casa, que trabalha todas essas vertentes. Como que é isso? Nossa, o que vai ser maio? Porque maio tem. A gente começa maio com uma leitura dramatizada dos alunos adultos e da turma de criança online, porque a gente ficou 2 meses online, né, agora. A gente vai para online e volta para o presencial quando dá baixa. A gente volta, a gente fica assim.
E para o presencial também o caso é todo aberto, então só a gente diminuiu as turmas de adultos, são 8 turmas, porque adulto consegue ficar mais distante um do outro, criança ficou com turma de 4 só, para a gente conseguir deixar todo mundo distante sem ficar. Diminuiu a quantidade de pessoas por turma, mas aumentou o número de turmas, porque aumentou a procura, né? E aí aumentou também o cansaço. Porque ali já é uma só, Porque né? ali já é uma só. Embora minha parceira Kelly também trabalha demais comigo. E aí também a gente lança esse mês um podcast de histórias para criança, que é o Casinha de Histórias. E também tem a contação dos vídeos, que chama que é Nós Quatro, que também é contação de história para criança. E todas essas histórias são revolucionárias, são feministas, com defesa da LGBTQIA+. E aí a gente traz alguns clássicos e fala assim, a história foi contada assim, mas ela devia ser contada assim. Que legal. A gente conta uma Desconstrói. dos clássicos absurdos que formaram, né, o mundo. Mas, cara, é um fazer diário. Diário de poesia. Não tem um dia que eu não escrevo. Me identifico. Não tem um dia que eu não escreva. E isso é muito maluco porque eu dou aula também o dia todo, tem os ensaios. Então, ontem à noite, por exemplo, quando tudo acabou, 10h30, eu abri um conto que eu escrevi, da Eleonora, e estou transformando em dramaturgia, porque a gente faz uma leitura dramatizada dele, dia 18 de maio, pelo Midrash, que é do Rio de Janeiro. Aí eles me convidaram como dramaturgas contemporâneas brasileiras. Que bacana, parabéns. Muito legal. E aí a gente vai ler Eleonora, que é a história de uma senhora com mais de 70, ela está com 73 anos no período que passa a história. Foi vacinada? E aí ela se apaixona por um rapaz mais jovem, muito mais jovem que ela, e eles ficam juntos 10 anos, até que ela morre. É a história desses últimos anos de vida dela. E ela é super revolucionária. E aí é muito engraçado, eu tô num período muito idoso, talvez. Eu escrevi a Eleonora, eu escrevi a história da Dona Joaninha e o Senhor Grilo, que é a Dona Joaninha e o Eclipse Lunar, que também é uma senhora Joaninha, que se apaixona por um músico velho já, e aí eles vivem uma história pouca também, porque o músico parte, ele tem poucos dias de existir, então ele vai mundo afora e ela fica sozinha, e aí o sol e a lua é pra criança. E o sol e a lua falam pra ela, epa, como é que é isso? E aí eles fazem o primeiro eclipse lunar, né? Porque a Joaninha tá sofrendo de amor aos muitos anos de idade. Super poético. Super. E aí o outro, também de velhinha, é uma borboleta, que ela é uma borboleta criança, mas ela descobre que ela vive muito pouco tempo. E então ela começa a descobrir formas de existir. Até que ela encontra uma borboleta que tem mais de 60 anos e ela começa uma saga pela longevidade. Né? Como que uma borboleta vive tanto tempo? E aí ela vai atrás. Então são algumas dramaturgias que vão estar no podcast e que eu estou em alguns outros lugares, né, também. E quando que a gente vai ver tudo isso impresso? Cara, num e-book? Eu vou te falar que isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu tô com o Fábio Godinho trabalhando nos livros dele, com o André Luiz trabalhando nos livros dele, e chega nos meus. Eu falo, gente, quando eu morrer, alguém chega nas minhas redes sociais, por favor, e publica. Não, nada de póstumo, nada de póstumo. Porque é um momento, é sempre uma criação. Você pode pegar alguém para reunir isso para você. Sabe, eu ainda tô nesse processo, assim, por mais que eu acredite e lute pela construção palpável disso, eu faço muito isso com as pessoas no meu entorno, né, com os meus alunos principalmente, e comigo eu vou acumulando. Até porque são muitas coisas, né? É música, é poesia, é conto, crônica, peça de teatro. Vamos selecionar um por vez. Vamos fazer um de cada vez. Poesia, crônica, contos, músicas. Peças teatrais. Vai já organizar Tá gravado isso. minha vida, minha pulsão literária. Mas é todo dia, né? Na verdade, tem uma coisa que eu falo para os meus alunos também. Que não há um dia que nós poetas não precisamos acordar, se olhar no espelho e dizer, ok, encare o mundo, não seja engolido pela hipocrisia social e siga seus propósitos. Siga seus versos. Siga seus versos. E você tem produzido muito na rede social, você não estava assim antes.
Você sabe que no começo da quarentena eu nunca tinha nem Instagram. Eu fiquei assim, gente, será que eu faço um Instagram agora? Por favor, tinha que ter feito há muito eu tempo. fiz Instagram e eu já tenho, tipo, mais de 400 publicações. É uma Porque coisa rápido, necessária sua. Porque é rápido, né? Eu pego aqui, cara, isso me atravessou agora, eu pego aqui e já faço alguma coisa com isso. Como é uma coisa da sua infância, uma coisa que é de você, que veio com você, não tem dificuldade para publicar, para escrever. Não. Só tem que colocar. Só tem que colocar. Aí é muito engraçado, porque eu vejo minhas postagens, aí eu vejo momentos que eu tô mais só palavra, momento que eu tô mais só imagem, momento que eu tô com a minha cara lá. Momento que é uma indignação que você precisa colocar. E aí eu vou e coloco. E a resposta tem sido grande. Né? Sim, é muito legal. O envolvimento das pessoas, o reconhecimento, a identificação. Isso é muito legal. É uma forma de... Esses dias eu postei né? O Bentinho matou Capitu. Né? E aí... Nossa, eu recebi muitos comentários e textos particulares e conversas particulares sobre a discussão do texto. E é curioso o quanto isso caminha de uma forma de construir pensamento mesmo, né? Que para mim é o objetivo da arte, né? Construção de pensamento. A arte faz o povo pensar, né? Por isso que... Por mais fofinha que ela seja. Né? Por mais fofinha que ela seja, ela põe o povo para pensar. Né? E aí quando a gente... E quem pensa, né, faz evolução, transforma o mundo num lugar melhor. Né? Então... claro que há uma delicadeza nessa condução, né? Porque às vezes eu vejo, não é nem maldade, porque eu não acredito nisso, mas assim, quando eu tenho alunos que há uma forma de comportamento associada ao caráter, sabe? Dessa composição. Que é reflexo, né? É reflexo. Porque não tem como eu fazer poesia sem pensar que o outro existe, sabe? Sem pensar que o outro merece o tanto de respeito que eu. Então, assim, quem é contra, eu acho muito difícil pessoas que têm um tipo de pensamento abusivos em relação às mulheres, à LGBTQIA+, serem de fato poetas que modificam o mundo. Pelo contrário, eles jogam uma âncora, né? Sim. Eu acho que... Não, a arte tem um limiar ali do humano. Né? E onde existe humanidade, a arte vai existir. E ser necessária. Né? Porque a gente sempre vai estar lembrando, precisando de algo que nos lembre que somos humanos. E a arte faz isso. Era necessário que essa conversa não terminasse, mas a gente ficaria aqui falando... E é ótimo, não. Que isso, essa é a ideia, o bate-papo para começar e não terminar mais. Mas o bom dia, isso aqui continua nas redes sociais. Quais são as suas redes sociais, Lígia? Prieto.li no Insta e Lígia Prieto. Joga no Google, você vai achar umas coisas lá. E procurem o Grupo Casa, gente. Isso. Procurem. @teatro Grupo Casa. Também o site, grupocasa.com.br. Enfim, você acha a gente fácil. E sempre tem coisas novas abertas para as pessoas aprenderem. Muito. Né, tem as aulas de poesia, já que eu comecei a dar aula, inclusive particular, então é muito de acordo com o teu lugar. O do Fábio, por exemplo, eu faço a orientação dos livros. Aí tem uma aluna de hoje de manhã que ela escreve muito e ela tem uma pulsão por escrita. A gente está colocando um outro lugar de caminho na aula. Então depende muito. Tem uma outra que estava com dificuldade de escrever, ela queria retomar a escrita. Então é personalizado, gente. É personalizado. É a partir do encontro, né? Então tem as aulas de poesia, que são particulares, tem as aulas de teatro, que são em grupo, para criar a partir de 5 anos. Aula particular para criança online eu consigo a partir de 4, mas eu acho que vai ser difícil nesse momento, né? Em maio a gente está lotado de trabalho. Graças a Deus. No segundo semestre. Todo semestre abre turma nova, né? Na verdade, as turmas vivem abertas. Né? Eu falo assim que tanto eu quanto o Grupo Casa é uma estação. As pessoas chegam e vão embora. E eu falo, é isso mesmo. Chega, abusa, usa o máximo que você puder e vai fazer alguma modificação no mundo a partir O importante é ocupar o espaço, né? Sim,
Sim, e esse espaço ele vive. Tem gente que fica 5 anos, 6 anos trabalhando comigo e depois vão, pronto, né? Eu falo assim, tá bom, eu não vou te dar nada novo, inclusive, porque você já dá 6 anos olhando pra minha cara, né? Então, assim, você sabe até que eu vou responder a partir de qualquer coisa. Mas eu entendo como um lugar de estação, onde as pessoas recarregam suas energias, reconstroem a sua lógica artística de construção, né? De produção. E vão embora, e se definem artistas, o que eu acho muito importante. Por essa estrutura de muita prática, os jovens artistas, poetas, eles vão entrar numa prática estrutural de mostrar isso para o público. E aí eles vão entender se é isso que eles querem ou não. Né? E aí eles fazem algumas escolhas. Então, em casa, tem um caminho de muitas escolhas de pessoas que se assumiram, se nomearam a partir desse trabalho, né? Eu acho que é isso que é legal, que é importante, é multiplicar os poetas. Eu concordo plenamente, inclusive sou muito seu fã. Eu acompanho tudo que você faz, você é uma inspiração. Obrigada. Então, eu agradeço a participação. Eu que agradeço, obrigada. E você é maravilhoso também, inclusive, gente, ó. Eu tenho vários deles, inclusive. Eu acho que são muitos livros de muitas pessoas aqui que a gente precisa acompanhar, sabe, Rafa? E acho que você é um dessas pessoas. Obrigado. Que conta a história de um período de poesia que a gente vai precisar hoje e com certeza amanhã também, para lembrar o que aconteceu nesse momento de vida que a gente está vivendo. Muito obrigado. Este é o podcast Poesia para Sentir, com Lídia Pietro. E eu vou ler o que eu escrevi durante a nossa conversa para encerrar. Goles. A pedra primeira do poema Botequim, a trazer alimento. Faminto, fomento de tudo. Parte do lugar de sentir saudade. Na mistura de tudo. Da palavra, conexão. Ação devota de criar. Conecto em sensação da forma tomada. Em goles sugados como a última gota. Uau! Obrigada, Rafa. Eu que agradeço. O giro da ampulheta no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar.